A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, vou comentar com vocês a lição de número 2 do terceiro trimestre da CPAD, avançando em nosso estudo sobre o livro de Levítico. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Hoje nós vamos estudar a respeito da beleza e a glória do culto levítico. Então, vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 2, querido professor da Escola Bíblica Dominical, onde vai tratar sobre o tema a beleza e a glória do culto levítico. O que é mais importante, o culto ou a liturgia? Aqueles que estão prestando um serviço a Deus ou aqueles que procuram agradar ao Senhor? Nessa lição, nós vamos procurar aprender isso à luz da Palavra de Deus. E é claro, você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe, compartilhando a palavra de Deus. Aí eu quero agradecer você, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que tem deixado aí o seu comentário, o seu incentivo, tem dito que tem aprendido muito com a gente aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus em Cristo possa abençoar você em nome do Senhor Jesus. Continue deixando aí também o seu comentário. Para facilitar a sua vida nesse trimestre, a gente já está deixando aí um link na descrição, que você pode clicar e automaticamente baixar o arquivo em PowerPoint. Olha que facilidade! E aí você já pode utilizar esse recurso, esse material, para a sua ministração em nome do Senhor Jesus na sua igreja. E eu acredito que vai ser uma bênção. Hoje nós chegamos na lição de número 2 do terceiro trimestre da CPAD. E nós estamos estudando a respeito do livro de Levítico. Estamos estudando a respeito desse livro, que é um tratado, desse livro que é um estatuto, desse livro que traz tantas lições especiais para o nosso conhecimento cristão. Paul Orff chega a dizer que esse livro possui apenas 3 histórias. 3 histórias bem marcantes que nós vamos tratar com vocês aqui nessas aulas. Mas o que nós queremos destacar aqui justamente nesta lição é a beleza e a glória do culto levítico. E sobre isso a gente vai estudar ponto a ponto nessa ministração. E é claro que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve iniciar a sua aula apresentando o texto bíblico da lição. Por que o texto bíblico da lição? Porque o texto bíblico vai acabar ajudando você a ter um entendimento melhor sobre a sua ministração. Procure apresentar também o texto áureo da sua lição, assim como a verdade prática. Isso vai ajudar muito você na sua ministração em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que a sua lição tem 3 objetivos específicos e eles são importantes porque eles acabam apontando o norte na sua ministração, na sua pregação, no seu ensino, até mesmo para que você não possa fugir do assunto que está sendo tratado. Procure apresentar também os 3 pontos da sua ministração. Sua lição possui 3 pontos e é até importante que você apresente isso para os seus alunos para que eles possam esperar ponto a ponto a ser ministrado. E eu acredito que vai ser uma bênção para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. O que realmente importa em um culto? O que realmente importa na sua adoração? Hoje nós vamos aprender isso nessa segunda lição do terceiro trimestre em nome do Senhor Jesus. É claro que a gente vai observar isso à luz da palavra de Deus. Roland Harrison chega a comentar que Levítico é um manual de liturgia muito bem organizado do Antigo Testamento. Ele possui o seguinte eixo que eu gostaria de traçar para você também. Esse eixo, ele se localiza exatamente em um capítulo que o livro possui, traçando uma grande divisão. Ou seja, o livro inteiro possui um eixo que se localiza no capítulo 16, dividindo todo o livro.
E é interessante quando a gente observa isso. Se você puder tomar nota e poder descrever isso em sala de aula, vai te ajudar muito nessa ministração. Os primeiros 15 capítulos do livro de Levítico acabam trabalhando a respeito da remoção do pecado, a importância da comunhão com Deus, e logo na sequência vem o capítulo 16. A partir do capítulo 16, sendo ele esse eixo de todo Levítico, é traçado também outra grande divisão. Nos últimos 11 capítulos, você vai perceber que acaba sendo desenvolvido a importância sobre a santidade. Um manual, um tratamento a respeito da santidade. Como viver santo em meio a nações pagãs. É claro que nós estamos trabalhando um texto que é muito antigo, um texto que é datado há quase 4.000 anos atrás. E é claro que o livro de Levítico é um manual. Ele traz para a gente ritos, traz orientações a respeito de santidade e vida com Deus. E é claro que todo o livro traz um tema unificador, santidade. Ou seja, durante esse trimestre vamos estudar muito a respeito desse assunto. Esse tema unificador acaba nos atraindo à presença de Deus e também nos orienta como nos comportarmos diante desse Deus vivo. Lembre-se que o texto foi escrito para os israelitas para poder traçar para eles a maneira como cultuar ao Deus vivo, como cultuar ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é claro que esse livro apresenta liturgias, apresenta orientações, apresenta cuidados para viver em santidade com o Senhor. E isso tudo apresentado a partir da luz da palavra de Deus. E a gente pode até perguntar nessa lição: o que é um culto divino? Procure iniciar a sua ministração com isso. Porque essa pergunta também não é muito fácil de ser respondida. E com certeza os seus alunos vão querer argumentar a respeito desse assunto. É claro que o culto divino é um ato de adoração ao Deus único e verdadeiro que nós adoramos. E esse ato procura evitar extremos. Extremos como imoralidade, como pecado, como avareza, que nos afasta da presença desse Deus. Cultuar é exatamente estar junto a esse Deus Todo-Poderoso. E é claro que Deus deixou exatamente o livro de Levítico para os israelitas para que eles pudessem compreender qual seria a forma de culto, qual seria a forma de adoração, já que o tabernáculo tinha acabado de ser erguido, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 40, que nós acabamos de ler. É claro que o culto divino apresentado em Levítico é um culto que nos orienta a buscar a presença de Deus. E vamos dividir isso ponto a ponto na nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição acaba tratando sobre o seguinte tema: o culto no Antigo Testamento. E é claro que eu quero apresentar a você que esse ponto terá também algumas divisões. Nós vamos dividir esse ponto em alguns subtópicos, de uma maneira que você possa compreender toda a prática cultual, toda a maneira de adoração que era realizada no Antigo Testamento. Se possível, pegue lápis e papel para que você possa anotar algumas dicas que vamos dar para você, para que você possa utilizar em sua aula, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar a prática do culto divino na era patriarcal entre os patriarcas. Vamos observar a prática do culto divino também na época de Moisés, que nós estamos tratando sobre isso a partir do livro de Levítico. Vamos estudar a respeito da prática do culto divino sendo realizada nos dias de Davi. Assim como vamos observar também a prática do culto divino realizada nos dias de Salomão. E claro, precisamos observar a prática, a maneira de culto que foi realizada pós-cativeiro babilônico. Nós vamos desenvolver tudo isso nesse primeiro ponto da nossa lição. E o primeiro subtópico, dividindo esse tema, acaba tratando sobre o seguinte assunto: a definição. Nesse primeiro subtópico, vamos entender o que é culto, como adorar a Deus e como poder exaltá-lo, à luz da palavra, à luz de Levítico. É claro que o culto divino é um serviço amoroso e voluntário. O culto pode ser prestado tanto por nós humanos, que levamos a nossa adoração a Deus, como também pelos anjos. É uma forma de adoração, é uma forma de glorificação ao Deus Todo-Poderoso. Nós cultuamos a Deus. Todos aqueles que têm fôlego devem adorar ao Senhor, devem cultuar a Deus, devem celebrar ao Senhor.
Por favor, leia para os seus alunos o Salmo 100, versículo 1. Ainda tratando sobre a importância do culto e também o significado e a definição, é importante que você leia também o texto que está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. É claro que quando falamos a respeito de culto, precisamos entender aqui na definição que o culto também possui outras perspectivas. Por exemplo, nós podemos observar o culto em uma perspectiva antropológica. Isso a lição não trata, mas é importante que você observe a forma de cultuar nessa perspectiva, a maneira, o pensamento, o que é culto na perspectiva antropológica. É claro que a palavra culto, ela é apresentada a partir da adoração, é esse sentido que ela dá. A adoração ao Supremo Ser, ao Criador de todas as coisas, nessa perspectiva antropológica. No grego, a palavra culto, ela possui duas divisões, ou seja, temos duas palavras para culto. A primeira é latreia, que pode ser traduzida como adoração. E a segunda é proskenoi, que pode ser traduzida por reverenciar. Reverenciar esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador de todas as coisas, trazendo essa ideia de obediência, de homenagem, de adoração. Na definição teológica a respeito do culto, nós podemos trabalhar da seguinte maneira. O culto é o momento de adoração que nós tributamos a Deus. Marca o encontro do Supremo Ser, do Criador de todas as coisas, com os seus adoradores. Quando você cultua, você tem um encontro com Deus. E como nós adoramos? Nós adoramos em comunidade. Quando nós estamos em adoração, reunidos na igreja, é uma forma de adoração. Quando nós adoramos, nós também podemos adorar sozinhos, em casa, exaltando esse Deus Todo-Poderoso em adoração e em oração. Quando nós adoramos, ou quando nós cultuamos, quando nós estamos diante do Senhor, buscando a Ele em todo tempo, em consagração e em jejum. O culto é uma perspectiva que traz essa ideia de levar o ser humano a adorar o Deus Supremo, o Criador de todas as coisas, esse Deus que se comunica conosco. É claro que, entendendo sobre isso, nós vamos avançar nesse primeiro ponto da nossa lição. Vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o culto na era patriarcal. Como os patriarcas adoraram, como os patriarcas cultuaram o Senhor, como Noé exaltou a Deus, como Abraão louvou ao Senhor, como Jó, patriarca, que a Bíblia apresenta, fez a sua adoração, fez a sua reverência ao Deus Todo-Poderoso, como ele cultuou. A gente precisa observar isso à luz da palavra de Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Noé foi o primeiro grande patriarca a prestar um culto a Deus, a prestar a sua adoração, a sua exaltação ao Deus Todo-Poderoso. E Noé adorou ao Senhor, exaltou a Deus, prestou culto ao Senhor, erguendo altares. Da mesma maneira, Abraão, Isaque e Jacó também ergueram altares em adoração, em culto para o Senhor. É claro que cada altar era um marco. É claro que cada altar também era um local de adoração, onde eles prestavam um verdadeiro culto ao Deus Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Vale a pena ler esse versículo com seus alunos. Você vai perceber Abraão edificando um altar de culto a Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 25, é muito importante que você faça essa leitura de culto, de adoração, de levantar o altar para adorar ao Senhor. Gênesis capítulo 35, versículo 1 ao 7, você vai perceber mais um altar sendo edificado. Então, na era patriarcal, a maneira de culto, a maneira de adoração, ela estava ligada a erguer um altar para o Senhor, a levantar um altar para Deus, um altar que era feito de pedras, mas como um símbolo edificado para o Senhor. De tal forma que todas as vezes que as outras gerações passassem, ou alguém passasse por ali e visse o altar erguido, saberia e entenderia que aquele local foi um local de culto, um local de encontro com o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos várias passagens bíblicas no Antigo Testamento, especialmente na era dos patriarcas, como eles adoravam o Senhor. A exemplo de Jacó,
O próprio Jacó, quando teve encontro com o Senhor, ele ergueu um altar e chamou de Betel. E aquele altar ficou conhecido como Casa de Deus. Quando ele teve o seu nome mudado, tendo crise consigo mesmo, no culto, ele lutou com o Senhor no Val de Jaboque. No Val de Jaboque ele teve o seu nome mudado, sua história mudada. E isso aconteceu no culto. O culto da era patriarcal é marcante, e o culto da era patriarcal se marca por altares que foram erguidos pelos patriarcas. Vamos avançar nesse primeiro ponto da nossa lição, indo para o terceiro subtópico para entender formas de culto no Antigo Testamento. O terceiro subtópico fala sobre a forma de culto que Moisés prestou ao Senhor. Como Moisés cultuou a Deus, como Moisés adorou ao Senhor. Observando isso, a gente precisa entender para a gente poder aprender também como cultuar a Deus, como adorar ao Senhor de todo o coração. Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 26. É a partir de Moisés que o culto, a forma de adoração, passa a ter uma liturgia no Antigo Testamento. Foi Deus que entregou a Moisés a forma, a maneira, a forma adequada de como adorá-lo. E é a partir de Moisés que esse culto passa a ter uma liturgia. Daí a importância porque Moisés escreveu Levítico, para poder apresentar uma liturgia para os filhos de Israel aprenderem, passarem isso para os seus filhos, para outras gerações, para que eles pudessem aprender como cultuar ao Deus Todo-Poderoso. E foi a partir de Moisés que foram estabelecidas as festas sagradas do povo de Israel. A primeira que eu quero citar para vocês é a Páscoa, que é um dia marcante para os filhos de Israel. A Páscoa representa a saída do povo de Deus do cativeiro do Egito. E é claro que a Páscoa também, para a gente, é um símbolo da nossa libertação do pecado por Cristo na cruz do Calvário. A Páscoa é uma forma de cultuar a Deus. É uma festa marcante que foi estabelecida por Deus através de Moisés para os filhos de Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 14 e 20. Outra festa também que observamos a partir de Moisés é a festa conhecida como o Dia da Expiação. O Dia da Expiação é um dia marcante para o povo de Deus, porque fala da expiação dos seus pecados, dessa libertação. E é uma forma litúrgica que Deus orientou a Moisés a ensinar os filhos de Israel. Leia Levítico, por favor, capítulo 23, versículo 27 e 28, que você vai perceber isso. E essas formas, essas liturgias apresentadas por Moisés, deveriam ser ensinadas de pai para filho, para que todas as famílias de Israel pudessem aprender a respeito dessa liturgia que foi estabelecida por Deus através de Moisés. Vamos avançar compreendendo a forma de culto no Antigo Testamento? Vamos entender mais uma forma de culto no quarto subtópico do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto: o culto no tempo de Davi e de Salomão. É claro que a partir de Davi nós entendemos que o culto e a adoração ao Senhor ainda está sendo estabelecida conforme as regras do tabernáculo. Mas a partir de Salomão, o culto e a adoração ao Senhor é apresentado a partir do templo fixo. É claro que o tabernáculo representa aqui no Antigo Testamento aquele cultuar caminhando junto, Deus no meio do seu povo, Deus caminhando no deserto com os filhos de Israel. Já o templo é um local específico para adoração. Lembre-se que o povo do Antigo Testamento também tinha essa prática de adoração, uma prática geográfica. A partir do templo você passa a compreender que os israelitas tinham que ir ao templo para poder adorar a Deus. No cativeiro babilônico, quando Daniel orava 3 vezes ao dia, ele orava com as suas janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Para Jerusalém por quê? Porque lá em Jerusalém estava o templo, ainda erguido, antes de ser destruído por Nabucodonosor na terceira leva dos cativeiros. Quando estudamos aqui a respeito da Bíblia, a respeito da forma de culto nos dias de Davi e Salomão, encontramos pérolas preciosas que precisamos apresentar para os nossos alunos. Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21, você vai perceber que desde os dias de Moisés até os dias de Davi, o cântico, a música, também faziam parte da liturgia do culto.
A música e a celebração faziam parte da adoração e devem fazer parte também da nossa adoração para com Deus. É claro que a canção estava na boca do povo de Deus. Nós percebemos, à luz da Bíblia, o cântico de Miriam exaltando ao Senhor. Nós vemos Davi todo alegre e feliz, entrando em Jerusalém, conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 6, exaltando e adorando ao Senhor por causa da arca que estava retornando para a sua cidade, retornando para o povo de Deus. Juízes capítulo 5, você percebe o povo de Deus exaltando ao Senhor com canções. Então, o culto também tinha essa prática de adoração. E especialmente a partir dos dias de Davi, você percebe várias canções. Davi, se você não sabe, foi o que mais escreveu salmos. E em salmos nós temos poesias, canções, nós temos relatos históricos. Desses salmos, Davi escreveu 73. E grande parte dos salmos de Davi são canções e orações, de forma que ele está adorando ao Senhor de todo o seu coração. Leia 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, que você vai perceber esse coração poético, esse coração de adorador que Davi tem diante do Senhor na sua forma de adoração, no seu culto prestado a Deus. Leia 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5. E você vai perceber que Davi investiu na música para poder utilizar isso como forma de culto e liturgia para com o Senhor. Ele investiu na fabricação de novos instrumentos musicais, para que esses instrumentos pudessem ser consagrados a Deus na sua adoração. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 ao 14, você vai perceber que Salomão também não ficou para trás do seu pai. Ele seguiu o exemplo de Davi, ele investiu na canção, ele investiu em músicas, ele investiu também em instrumentos musicais para que isso pudesse ser exaltado, para que isso pudesse ser utilizado como forma de exaltação a Deus na prática do culto, na prática litúrgica de adoração. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, você vai perceber que no auge da adoração, no auge também da riqueza do povo de Israel, a forma litúrgica da arte também era estabelecida no próprio templo, no próprio culto. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 26 ao 28, você vai perceber que o rei Ezequias também se dedica a cultuar a Deus e investir na prática do culto diante do Senhor. Isso aqui são práticas que nós encontramos no Antigo Testamento. E o quinto subtópico do ponto número 1, ele acaba tratando a forma de culto após o cativeiro babilônico. É claro que quando o cativeiro babilônico acontece, o povo agora perde o templo. Já que o povo de Israel tinha a sua forma de adoração geográfica. Eles adoravam ao Senhor a partir do templo. Mas sem o templo, após o cativeiro babilônico, nós percebemos que o povo de Israel agora passa a adorar ao Senhor nas sinagogas. E além de adorar ao Senhor nas sinagogas, eles passam também a adorar ao Senhor com suas canções. Nós sabemos que no retorno do povo de Deus para Israel, da Babilônia para Israel, do cativeiro para Israel, esse retorno acontece em 3 grandes voltas. A primeira grande volta acontece com Zorobabel, que tem o objetivo de edificar o templo do Senhor. A segunda grande volta vem com o próprio Esdras, que tem o objetivo agora de restaurar a forma de culto, liturgia. Enquanto um se preocupa em levantar as paredes do templo, o outro se preocupa em cuidar da liturgia, a forma de adoração, a forma de cultuar a Deus. E na sequência, Deus levanta Neemias para restaurar a cidade e concluir a construção do templo. Não é assim que acontece na obra de Deus? Deus levanta pessoas para erguer as paredes. Deus levanta as pessoas para zelar do templo. Mas Deus também levanta os seus servos para cuidar da liturgia, da adoração, da pregação, do louvor, da forma de exaltar a Deus. E também Deus levanta os seus servos para poder restaurar a confiança e os muros das famílias, para que as famílias possam estar edificadas para a glória de Deus. E é claro que observando isso, nós já estamos finalizando o ponto número 1.
E para isso nós vamos avançar no ponto número 2 na nossa lição. E é muito importante que você tome nota de alguns assuntos que estamos tratando aqui para você poder utilizar em sala de aula, sim, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E o ponto número 2 da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: os elementos do culto levítico. No ponto número 1 nós falamos a respeito da definição. Observamos as formas de culto no Antigo Testamento, desde os patriarcas até após o cativeiro babilônico. Agora, querido professor, nós vamos observar os elementos do culto. O que fazia parte do culto? Quais eram os elementos que o povo de Deus utilizava para poder adorar ao Senhor no culto levítico? Sobre isso, nós vamos dividir em alguns subtópicos também, de uma forma que você compreenda e possa apresentar para os seus alunos subtópico a subtópico, em nome de Jesus. O primeiro subtópico desse ponto número 2 fala sobre um elemento muito importante: os sacrifícios. No culto levítico, os sacrifícios faziam parte da liturgia. E os sacrifícios eram estabelecidos por Deus a partir da liturgia que ele deu a Moisés para os filhos de Israel. É claro que os sacrifícios eram levados de forma a Deus como gratidão, eram levados também para o perdão dos seus pecados e eram apresentados ao Senhor de forma digna e íntegra. E a gente precisa observar muito bem isso à luz da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 5. Na inauguração do templo, nos dias de Salomão, você vai perceber que na inauguração os sacrifícios faziam parte daquela liturgia. E Salomão não poupou gastos. Salomão investiu no sacrifício para que isso pudesse exaltar ao Senhor de todo o coração. E é claro que isso é fantástico à luz da palavra de Deus. Eles exaltaram o Senhor com o melhor que tinham, com o melhor que poderiam oferecer ao Senhor. E dessa forma, Salomão prestou a sua adoração, apresentando a sua gratidão ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui, à luz da palavra de Deus, é fantástico, porque ele investiu o melhor que ele tinha para poder exaltar a Deus. Nós podemos também fazer isso. Nós também devemos exaltar ao Senhor com o melhor que nós temos, com a melhor forma de adoração, com a melhor forma de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E o segundo subtópico do ponto número 2 fala sobre outro elemento do culto: os cânticos. Os cânticos faziam parte da adoração. Os louvores faziam parte do momento da cerimônia de exaltação ao Senhor. E é claro que os louvores também precisam fazer parte da nossa adoração também. Leia 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 e 13, e apresente isso para os seus alunos. Apresente que as canções faziam parte da adoração do povo de Deus e eram consideradas como um elemento do culto e precisam ser consideradas também como um elemento do nosso culto. Quando cantamos, também estamos cultuando a Deus de todo o coração. E o terceiro subtópico fala de mais um elemento do culto. Um elemento conhecido como a exposição da palavra. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1 a 13. Após o momento do sacrifício, de exaltação a Deus, e nós precisamos aprender sobre isso, devemos orar ao Senhor, buscar a Deus em consagração. Ouve os cânticos, o povo de Deus exaltou, adorou o Senhor no louvor. Na inauguração do templo, agora Salomão dirige ao povo a palavra. A palavra precisa ser considerada como elemento do culto. A exposição, o ensino, a mensagem não podem faltar em um culto. A pregação da palavra de Deus é importante para a edificação do povo de Deus. É uma forma também do próprio Deus falar conosco à luz da sua palavra. É claro, irmãos, que a palavra por si só é viva, é eficaz e ela faz parte do culto. E nós percebemos à luz da palavra de Deus que Salomão também exaltou a Deus com a palavra. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1 ao 13, é um texto que faz referência a isso. E o quarto subtópico do ponto número 2 fala de mais um elemento do culto: a oração. A oração é fantástica, a oração é perfeita, porque ela nos ajuda a conversar com Deus.
Ela é o único meio de comunicação no culto que nos leva a entrar em contato direto com o Senhor, falando pessoalmente, face a face com Deus. Quando eu louvo, eu também oro. Quando eu prego, eu também oro. E é claro que a oração é elemento fantástico. Hernandes Dias Lopes chega a dizer que mais importante do que ensinar alguém a pregar é ensinar alguém como orar. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão preocupadas mais com o método, com o estilo da mensagem, ao invés de se preocupar com a sua vida diante do Senhor Todo-Poderoso para viver a mensagem. Nós precisamos de pessoas que se preocupem com isso. Tenha um momento de oração, conversa com Deus Todo-Poderoso. E aqui em Levítico você percebe que o sacrifício fazia parte do culto, que o cântico fazia parte do culto, que a palavra fazia parte do culto. E agora, a oração também faz parte do culto. É um elemento, segundo a Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33. Leia esse texto com os seus alunos. E o quinto subtópico do ponto número 2 fala mais ainda a respeito dos elementos do culto levítico. E um dos elementos fantásticos aqui que nós encontramos à luz da palavra de Deus é a leitura da palavra. A leitura da palavra é fantástica e acaba sendo apresentada como elemento de culto. Observe o texto de Neemias capítulo 8. Você vai perceber que logo após Neemias ter concluído a restauração do templo e dos muros de Jerusalém, ele procurou a Esdras. E Esdras, de acordo com a palavra de Deus, leia Neemias capítulo 8 que você vai perceber. De acordo com a palavra, ele, diante de um púlpito de madeira, pregou por horas incansáveis a palavra de Deus. De tal forma que os filhos de Israel, todos aqueles que retornaram do cativeiro, pararam para ouvir a leitura da palavra de Deus. A leitura por si só fala muito mais do que a própria palavra do pregador. Deus não está preocupado com as palavras bonitas do pregador. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, ao invés de eu me preocupar com palavras belas para poder dizer para você aqui no nosso canal, eu preciso orientar você a entender que apresentar os textos bíblicos é mais importante do que os argumentos, porque os textos bíblicos por si só são palavra de Deus. Calbart, falando a respeito também da palavra, ele disse que a palavra de Deus não precisa de ninguém que a defenda, porque ela por si só se defende. A palavra é real e a palavra possui essa força fantástica que vem do próprio Deus. E a leitura da palavra faz parte dessa liturgia de culto. Vamos caminhar no ponto número 2, vamos para o subtópico de número 6 e a gente vai entender ainda mais sobre mais um elemento do culto levítico. A bênção também é um elemento do culto levítico. Leia Neemias capítulo 6, versículo 22 a 26. Você vai perceber que a bênção faz parte do culto levítico. O culto levítico era encerrado com a bênção araônica. E isso aqui era fantástico, porque o povo está debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Ao serem abençoados com a bênção araônica, a própria Bíblia faz questão de dizer que os filhos de Israel estavam debaixo das mãos de Deus, porque eram conhecidos como filhos de Deus, propriedade particular do Senhor. Então você percebe que dos elementos do culto aqui, do culto levítico, você encontra o sacrifício, você encontra a canção, você encontra a palavra, você encontra a oração, a leitura da palavra e agora você encontra a bênção. É importante você descrever isso em nota para os seus alunos, para que eles possam entender sobre o que você está tratando nessa ministração. Para a gente poder encerrar, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, vai tratar sobre o seguinte assunto: as finalidades do culto levítico. Qual eram as finalidades do culto? Como a gente pode retirar lições desse ponto de uma maneira que a gente pode aplicar na vida dos nossos alunos? Lembre-se que esse ponto também está dividido em alguns subtópicos que eu vou estar detalhando para você ministrar em sala de aula. O culto levítico ele tinha 4 finalidades básicas. É importante você tomar nota de uma a uma. Adorar a Deus, reafirmar a aliança, professar o credo mosaico e, por último,
aguardar a vinda do Messias. Essa era uma celebração teológica cultual messiânica que nós encontramos na própria palavra de Deus, nessa finalidade do culto levítico. E o primeiro subtópico nos mostra que a finalidade fundamental aqui do povo de Israel no culto levítico era adorar o único Deus verdadeiro. Leia, por favor, Levítico capítulo 19, versículo 4. Quando o povo de Israel se unia, eles se concentravam para adorar ao único Deus verdadeiro. Na prática do culto não tinha espaço para o homem, mas tinha espaço para a presença de Deus. Na prática do culto não pode ter espaço para o homem, tem que ter espaço para a presença de Deus. Na prática do culto, o povo deve se reunir não para exaltar homens, mas para exaltar o Deus Todo-Poderoso. Leia Salmos 86, versículo 10, que vai te ajudar muito nessa ministração. E Levítico acaba nos ensinando que a verdadeira adoração deve ser tributada a Deus. E essa prática é fantástica. Não deve ser dividida com outros deuses, com coisas estranhas, com algo que tire a minha atenção da presença de Deus. E você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve ensinar isso para os seus alunos. No culto, você está adorando a Deus de todo o coração. E é claro que a prática da adoração tinha uma finalidade fundamental: afastar o povo de Deus da idolatria. Da idolatria que o afastava do Deus verdadeiro. Lembre-se que esse povo é o povo santo do Senhor. De toda a terra, Deus escolheu Israel para ser o seu povo e para cultuar a Ele de todo o coração. Você, como cristão, foi escolhido por Deus para poder adorar a Deus de todo o coração. No seu coração não pode ter espaço para a idolatria. No seu coração não pode ter espaço para as coisas dessa vida. Mas o seu coração tem que ter espaço para a graça de Deus. E o segundo subtópico nos ensina que o culto tinha uma finalidade de reafirmar as alianças antigas. Deus estabeleceu pactos com os filhos de Israel. Deus estabeleceu um pacto maravilhoso, o pacto de escolher aquele povo como seu povo. E toda vez que os filhos de Israel cultuavam o Senhor, esse pacto, essa aliança, estava sendo reafirmada. A palavra berit é encontrada todas as vezes em que os filhos de Israel estabeleciam a aliança. E berit pode ser traduzida como aliança, como pacto, como cultuar a Deus, ser separado para Deus, relacionamento com o Senhor. Levítico capítulo 26, versículo 9 e 45. Você vai perceber que os israelitas, cultuando ao Senhor, estavam reestabelecendo o pacto e a aliança, reafirmando as alianças de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora com eles, com os filhos de Israel. E em seus cânticos, os filhos de Israel reafirmavam as suas alianças. O próprio Salmos, você vai perceber isso. 47, versículo 9. Você vai perceber que os filhos de Israel reafirmavam sua aliança, adorando ao Deus Todo-Poderoso. E o último subtópico da nossa lição, do ponto número 3, trata sobre o seguinte assunto: aguardar o Messias. Todas as vezes que os filhos de Israel adoravam ao Senhor, eles estavam declarando que acreditavam na vinda do Messias, o nosso Jesus Cristo. No livro de Salmos, nos profetas, especialmente em Salmos, que eu quero destacar para você, você vai perceber uma elevada cristologia, com a esperança do Messias vir para os filhos de Israel. Salmo 22, versículo 1 a 9. Salmos 16, versículo 10, fala dessa esperança dos israelitas com o Messias em seu culto. Salmo 110, versículo 1 ao 4, você vai perceber que os israelitas estão cultuando a Deus e acreditando na vinda e na promessa do Messias. E é claro que eles acreditavam na vinda do Senhor. E essa vinda era uma forma cristológica de teologia ao observarmos a palavra de Deus. Nós estudamos nesse trimestre, nessa lição, a segunda lição do terceiro trimestre, sobre o seguinte assunto, sobre a forma correta de cultuar a Deus. É claro que nós definimos, também apresentamos os métodos e também agora nós descrevemos as formas de adoração no Antigo Testamento a partir de Levítico. É claro que para estudar essa lição a gente precisa de alguns recursos também. Eu vou deixar aí alguns materiais para você poder utilizar. Eu até indiquei na lição passada. Você pode estar utilizando o texto de Paul Orff, o Pentateuco, que vale a pena você ter em mãos para estudar o texto de Levítico.
Você pode estar estudando aquele livro também da CPAD, conhecido Manual do Pentateuco. É um texto também que eu posso indicar para você. Tá aí, que vale a pena você ler e dar uma olhadinha. Observe também as Bíblias Pentecostais, a Bíblia também de aplicação pessoal. Pode te ajudar na introdução de cada livro para que você possa entender um pouco mais sobre Levítico. Tem uma Bíblia muito boa também, a Bíblia de Estudo Shedd, que vale a pena você observar. Ela é de Russell Shedd, da editora Vida Nova. Vale a pena você observar também a Bíblia Thompson. Se você tiver esse material, vai te ajudar a você compor aí algumas ideias a respeito dessa ministração. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Semana que vem a gente está aqui para ministrar mais uma palavra de Deus com você, sim, em nome do Senhor Jesus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Olha, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, o seu comentário. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e até mais em nome do Senhor. Tchau, tchau e a paz do Senhor.